bem-vindo ao canal. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, hoje com o tema cultuar o corpo e adulterar o corpo é pecado? Vamos lá, né? Hoje vamos falar de várias coisas. E o versículo para introdução que eu quero deixar aqui para os ouvintes, né? Um tema bastante polêmico, mas a Bíblia é maravilhosa, ela tem resposta para tudo. Eu vou deixar um capítulo e um versículo aqui de introdução, tá? Que se encontra em Eclesiastes, capítulo, tá? 3, versículo 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. A Bíblia é maravilhosa, ela responde tudo, né? Também tem outra versão que diz assim: compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre, e de igual modo nada se pode subtrair, ou seja, tirar, né? Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Então vamos lá. Primeiro, o que é adulterar o corpo, né? Adulterar o corpo é falsificar, corromper, alterar, modificar. Então aqui Eclesiastes logo de começo já responde, né? Já dá um não, né? Então vamos lá para os tipos, né, de alterações, de modificações que estão fazendo no corpo, né? Muitas pessoas. A Bíblia vai dizer também, né, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 19, 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, no crente, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, já começa por aí, nem teu corpo é teu, porque fostes comprado por bom preço, tá? Foi comprado. Glorificai, pois, a Deus, olha só, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora a gente está vendo aí algumas deformações, né? A pessoa era bonita, olha aí como é que ficou depois que fez as cirurgias. É o preço da vaidade, né? É o preço que muitos pagam aí, a cara toda deformada, né? A boca parece um peixe baiacu, né? Aqueles peixes beiçudo, um lambari. Só a pessoa era bonita e olha o que ela fez, quis mudar o que Deus fez, o que Deus instituiu. O próprio Jesus falou em Mateus 6, 27, né? E não jureis, Mateus 6, 27, tá? Ninguém pode mudar nada, a estatura do corpo, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, olha só que legal, diz assim, ó: em verdade, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se ele te fez assim nariguda, né, beiçudo, cabelo duro, tá? Continue assim. Cuide do seu corpo. Higiene não é vaidade. E se higienizar, cuidar do corpo é o quê? Com sabão, com água, né? Tendo uma boa alimentação, tá? Uma boa noite de sono. Se cuidar, não é vaidade. Não confunda vaidade com cuidar do corpo, tá? Ou seja, não adultere aquilo que Deus fez, né? Com que autonomia o homem ou a mulher tem o poder, o direito de alterar a imagem de Deus? A Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, tudo que Deus fez, ele disse que é muito bom. Tá lá no livro de Gênesis. Só é você dar uma olhadinha lá, o próprio Deus falando que tudo que ele fez foi e é muito bom, tá? Ninguém pode mudar, alterar o corpo, é pecar contra o próprio corpo,
né, que não é seu, né? Jesus disse: ninguém pode alterar, transformar, ou seja, mudar um fio de cabelo em branco ou preto. Mas hoje o que é que estão fazendo? Aí tem transplantes nas genitálias, uso de hormônios, né? Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem através de vários recursos tecnológicos pecaminosos, né? Com a medicina da mutilação do corpo para suas vaidades incessantes, né? É um preço, sem falar do número de mortes, né? Só é você ver nas reportagens. Transformando seus corpos e mudando seu significado. Pessoas que deixam de se alimentar bem ou de dar um conforto melhor para a família ou o próximo para satisfazer seus desejos pecaminosos e destruidores, né? Causando várias enfermidades, sem falar das enfermidades, né? Devido à quantidade, né, de químicos e drogas que coloca no corpo, né, para estar com um beiço maior, né, o glúteo mais desenvolvido, né? E tudo isso vai sem falar as drogas também que se ingerem para dentro do corpo, causando cânceres de vários tipos, né? Tudo por causa do preço da vaidade, né? O pecado, vaidade, para quem não sabe, é pecado. Colocando no seu corpo coisas que ele não precisa e destruindo aos poucos, né? Porque tem coisas que destrói logo, tem coisas que vai destruindo aos poucos. É como um câncer mesmo, né? Aos pouquinhos. Segundo uma pesquisa na Santa Casa de Misericórdia, pessoas esperando no banco de espera há anos em busca de uma nova imagem no corpo. Segundo o Dr. Pitangui, né, como muito bem expressou o secretário do programa, cirurgia plástica não é mais só para milionário. Os pobres também podem vir, né? Só tem que esperar numa fila, mais um dia será chamado. Aqui a beleza não tem preço. Pessoas que ficam guardando anos e anos para adulterar, mudar o corpo à imagem de Deus. A cirurgia reparadora, né, está aí, ó, benéfica, segundo alguns, pois retira um tumor maligno, né, miomas. Essa sim é uma cirurgia benéfica, né, para tirar algo que quer destruir seu corpo. Não é algo que você vai colocar ali para acrescentar, a pessoa é bonita, depois fica igual um baiacu velho, entendeu? Tipos de cirurgias estéticas, implantes, olha só, isso nunca existiu, né? Mas como estamos vivendo nos últimos tempos, olha, a Bíblia diz aí. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Quando eu falo homem, está se referindo à mulher também, né? Vamos lá, os tipos de cirurgias, implante. Implante de silicone nos seios, né? Os seios, além de amamentar, ou seja, sustentar a vida, é um órgão de identificação feminina. Tem mulheres tirando os seios. Aí você bota lá, mortes causadas por implantes e cirurgias estéticas. Tá assim, ó, tá lotado. É só você entrar lá no YouTube, né? Cirurgia do aumento dos seios, né? Que é a manoplastia o aumento. Cirurgia do nariz, ou a rinosplastia, né, que é alterar a estrutura do nariz. Cirurgia das pálpebras, até nas pálpebras estão mexendo. Otoplastia, que é alterar a orelha, Implante facial, né, olha lá como é que fica o rosto, no antes e o depois. Não era bonita? Foi mexendo que estava quieto, na imagem e semelhança de Deus, né? Lifting das sobrancelhas, ou seja, coloração dos supercílios, parte inferior, né, e superior das sobrancelhas. Gente, é tanta vaidade, até hoje tem vaidade para tudo. Só que no céu, quem é vaidoso não entra. No céu não entra pecado, vaidade é pecado. O preço da vaidade no bolso. Cirurgia bariátrica, implante de próteses de silicone nos glúteos, ou seja, nas nádegas, para aumentar o volume e deixá-lo arredondado, né? Vamos lá. Implante de próteses nas panturrilhas também, para aumentar, né, e torneá-las. Retidoplastia, para melhorar o envelhecimento no pescoço. Nem o pescoço escapa. Excesso de gordura, perda dos tônus muscular, flacidez, rugas, etc.
lipoaspiração, né? A cirurgia plástica para remover gordura localizada em regiões específicas, como coxas, quadris, culote, né? Isso é fácil de reparar através de uma boa alimentação, né? Bom exercício, tá com a barriga de bozó, porque come, não quer fazer nada, né? E aí dá esse efeito sanfona, né? Fazendo cirurgia que não vai adiantar. Como vemos aí, ó, nesse caso a pessoa era bonita, e como é que ficou? Igual um monstro, né? Mas vamos lá para outros tipos de cirurgia. A ninfoplastia, cirurgia feita na genitália feminina para diminuir o tamanho dos pequenos lábios e grandes lábios, ou seja, mexer, né, na vulva, né, na genitália masculina, até aí tá mexendo. A montoplastia, técnica que modifica o mento ou queixo, região entre a mandíbula e a parte inferior da face do pescoço. A modificação, né, a alteração da face, até isso o ser humano, é o pecado. A mastopexia com prótese, olha só o nome terrível, é o levantamento da mama. A lipoaspiração do braço, coxa, culote, papada de pescoço, plástica de abdômen, olha só, plástica no abdômen e de nariz. Cirurgia plástica para as mãos também, olha só, a chamada de hand lifting. É o preço da vaidade. Além de mutilar, né, enxertar substâncias químicas que causam doenças, anomalia, olha como é que ficou o rosto da pessoa, fica totalmente transformado, sem falar os casos de mortes, hematoma, manchas roxas, né, que ocorre devido ao acúmulo de sangue na região apertada, causando inchaço, dor, né, podendo surgir o rompimento dos vasos sanguíneos, né, o acúmulo de líquidos causados pela seroma, do qual será preciso um dreno para remover o líquido em excesso, ou seja, aquele pus, abertura dos pontos ou grampos, causando dores e o risco para desenvolver infecções. Infecção na cicatriz em torno da operação, infecção interna, causando sintomas como inchaço, dor, febre, pus. Mas ninguém pensa nisso. Só depois que está numa cama doente. Vamos lá, trombose. Tudo isso causa essas coisas aí, ó. Trombose, né? A formação de trombos, coágulos, causando inchaço intenso nas pernas, nas panturrilhas, além da pele brilhante arroxeada, né? Olha só que problema. E se não tratar rapidamente, o coágulo pode deslocar-se para os pulmões, causando embolia pulmonar, situação grave que pode ser fatal. E quantas não morreram por isso? Cicatrizes deformadas, os queloides depois da cirurgia plástica, diminuição da sensibilidade, mulheres viciadas em cirurgias plásticas e botox. O único benefício do botox é deixar o músculo mais fraco, por ser um período de 3 a 4 meses. Olha só, não preenche as linhas, apenas torna mais difícil a concentração muscular que os cria, explica a dermatologista doutora Michad Kahan, de Nova York, né? A toxina o nome é complicado, tá? Botulínica deforma o rosto, vermelhidão e inchaço no rosto, tá? A pessoa sente dor antes e depois de injetar a agulha no rosto, olha só, tomar agulhada na cara. Equimose, que é a roxidão, sangramento, complicações. Agora vamos ver aqui as complicações do botox. Petose de pálpebras, que é o que é isso? Queda da pálpebra, dificultando o olho manter-se aberto. Olha só, o olho fica deformado, a fraqueza muscular, dificuldade para engolir, respirar e enxergar, dificuldade de falar, às vezes, e uma reação alérgica. Isso é o preço da vaidade, é o preço do pecado, é o preço, né, do egocentrismo. Aptose de pálpebras por toxinas botulínica. Veja o vídeo lá, ó.
Veja o vídeo lá para você ver a mulher falando lá, conhecida agora como olho de pirata, né? Na minha opinião, a pitose da pálpebra faz cair sobre os olhos, dificultando abrir os olhos. Olha só o que a pessoa foi arrumar: paralisias faciais graves e deformações. O design de renas, ciclos de postiços. Olha só, cílios postiços. Mulheres têm coragem de tomar injeção de botox no rosto, mas não têm coragem de parar de fazer o que Jesus manda. Os perigos do silicone no corpo, olha aí, ó. Aumenta o risco de várias doenças, aumentando em 600% o risco de artrite, tá? Vamos lá. É muita coisa, né? De câncer de pele, tá? Artrite reumatoide, síndrome do Sjögren, distúrbio do sistema imunológico, tá? Caracterizado por olhos e boca seca, tá? Fica caracterizado por olhos seco e boca seca, tá? A esclerose dérmica, endurecimento crônico da pele. Olha a quantidade de complicação, é o preço da vaidade. E dos tecidos conjuntivos, inchaço, dor, alteração da sensibilidade, infecção, rejeição da prótese, silicone, tá? O silicone é formado do silício e oxigênio intercalados, contendo materiais orgânicos e inorgânicos. Existem o de poliuretano. Os nomes é difícil. Vamos lá. Prótese, salinas, silicone em forma de gel, né? São tantas coisas. Olha como é que ficou o rosto desta mulher famosa. Olha aí como é que ela tá. Pra que ela foi mexer no que Deus fez? É o preço da vaidade, de adulterar o corpo, né? Uma série de consequências, né? Adulterar a imagem de Deus para agradar a carne, né? É isso que acontece, resumindo isso aí, do qual o homem não tem esse poder para fazer isso, né? Adulterar o que Deus fez, nunca está contente. Olha aí o Michael Jackson, como ele era bonito e agora ficou igual, parecido um boneco de cera, né? Por quê? Quer transformar, alterar o corpo, tá? Isso é um hábito comum em várias culturas, né? No caso aí do Michael Jackson, a redução dos pés nas mulheres chinesas, aumento dos lábios, perfuração no nariz, das orelhas. Isso tudo vem de culturas egípcias, indígenas, asiáticas, brasileira, americana, como forma de culto ao corpo. Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Não é para deuses, não é para o corpo, não é para ninguém, não é para nenhum ídolo. Isso são culto ao corpo e rituais de sacrifício aos deuses. Mas muita gente não vê isso, né? O alongamento do pescoço com anéis de metal, criação de queloides faciais, gente colocando chifre na cabeça, né? Quem tem chifre na cabeça é animal, né? Entre as tribos africanas e outros tipos de cultura que a Bíblia condena, né? Tal prática. Então, a Bíblia, ela ensina. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a carne, a paixão, os desejos maus, a ganância, a idolatria, a imoralidade, a impureza. Isso é um tipo também de impureza, tá? As pessoas ficam com o rosto deformado, né? E tá aí, ó. A Bíblia também vai dizer assim, ó. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Adúlteros é aquele que adultera, que trai. A pessoa está traindo a imagem e semelhança de Deus, porque Deus disse que tudo que ele fez foi muito bom, né? A Bíblia vai dizer também em Romanos capítulo 12, versículo 1, para apresentar, o cristão tem que apresentar o corpo dele em sacrifício vivo, em santidade, tá? E não em escândalos, e não em coisas que destroem o corpo, como essas
substâncias químicas que eu acabei de ler aqui no documentário, os tipos de vaidade atual, né, são as vaidades modernas, né? Isso são as vaidades modernas que têm manipulado, atraído as pessoas, né, para querer desfazer aquilo que Deus fez. E como está escrito, conforme eu falei, Eclesiastes 3, versículo 14: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele, tá? Só que tem uma coisa aí. A Bíblia diz que a pessoa prestará conta de tudo que ela fez também pelo meio do corpo, certo? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, né? A Bíblia diz aqui também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, o que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou, tá? Vai pedir conta. No versículo 16 ele diz assim, ó: vi mais debaixo do sol no lugar do juízo, impiedade no lugar da justiça, impiedade ainda. Versículo 17: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Muitos pensam que vão ficar impune, né, deformando a imagem e semelhança de Deus, mas não vai ficar impune. Olha que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se a tua nariz é grande, se a tua orelha é grande, é pontuda, se teu beiço é pequeno, é grande, foi Deus que fez, tá? Então, Deus não permite que o homem faça a mudança, altere o corpo, isso é um pecado. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, tá? A Bíblia diz isso aí. Então as pessoas hoje, no versículo 23, né, de 1 de Coríntios 12, versículo 23, e os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, quando você muda, adultera, você desonra o corpo que Deus fez. E ele continua dizendo em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 24: porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus, presta atenção, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, tá? Não haja divisão no corpo, tá? O que Deus fez é perfeito, foi muito bom o que Ele fez e continua sendo bom. Então tá aí, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas Ele buscou muitas invenções, tá? O homem nunca está conformado com nada. Se pega agora um carro, né, um carro de 2010, ele quer um de 2008. Se ele está comendo a melhor comida, nunca está satisfeito. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 12, tá? Nos fez a sua imagem e semelhança. Então, contente-se com isso. A Bíblia condena e é pecado sim. Deus abençoe.